Muito, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei que seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Bom, nessa breve pregação, vou parar por aqui nesses versículos do apóstolo Paulo. O capítulo 17, ele é muito intrigante, porque diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas chegaram na cidade de Tessalônica. E ao chegar ali na cidade, eles foram recebidos eles foram pregar a palavra de Deus nas sinagogas e ficavam 3 dias ali expondo as escrituras nas sinagogas, como era costume todas as vezes que Paulo e os apóstolos do Senhor iam às nações. Primeiro eles iam nas sinagogas dos judeus, primeiro eles pregavam, foi o que Jesus disse: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o primeiro lugar que os missionários, da igreja primitiva, os apóstolos, iam anunciar era nas sinagogas. Então eles iam nos países, e as sinagogas são pequenas, como se fossem pequenas igrejas, pequenos templos, eram lugares de reunião, era como se fossem os templos hoje que nós nos reunimos. Eram os lugares onde os judeus se reuniam para ler a Torá e para fazer orações ao Deus de Israel. Então eles se reuniam ali todos os sábados, principalmente porque todos os judeus guardam o sábado. Então durante o sábado ele era o dia principal, onde eles ficavam o dia todo ali na sinagoga buscando a Deus em determinados horários. E Paulo chega em Tessalônica e ele vai para a sinagoga como era o costume. E a Tessalônica não estava na propriedade, na verdade era na antiga Ásia Menor. E eles chegam ali e pregam a palavra de Deus por 3 dias. Alguns judeus que estavam em Tessalônica creram, outros não creram e começaram a armar tumulto para Paulo e para Silas. Começaram a acusar Paulo e Silas, começaram a falar que se levantaram contra ele. Alguns gregos creram ali naquele momento, alguns judeus creram, mas outros se levantaram contra Paulo e Silas a ponto deles terem que fugir da cidade. Os irmãos que ali estavam em Tessalônica arrumaram uma forma de salvar Paulo e Silas, fazendo com que eles escapassem da cidade de Tessalônica, para que eles não fossem apedrejados. E eles foram agora para a cidade de Bereia. Aí, chegando na cidade de Bereia, eles foram de novo para a sinagoga para poder falar e anunciar Jesus Cristo ali. Porque Jesus disse, como eu falei no início, era para ir primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles chegam ali em Bereia e começam a falar de Jesus. Era novidade falar de Jesus. Falar que Jesus era o Messias, que as profecias e os profetas e Moisés, tudo apontava para Jesus. Para eles era novidade, porque eles não conheceram Jesus. Então agora tá aqueles judeus ali chegando e falando: olha, o Messias chegou. O que Moisés disse, o que os profetas disse, aconteceu lá em Jerusalém, mas mataram ele, aconteceu tudo. Aí eles começaram a pregar Jesus
apontando para as Escrituras, e diz a palavra de Deus que os crentes lá, os judeus em Bereia, na verdade, os judeus em Bereia, eles ouviam tudo o que Paulo e Silas falavam, e eles tinham a mente mais aberta. Versículo 11 do capítulo 17 diz: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Aí no versículo 12: como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Então ele chega agora em Bereia, começa a pregar na sinagoga ali, e os judeus que moravam ali já tinham a mente mais aberta. Eles não estavam com a mente engessada pela religiosidade como os judeus que estavam em Tessalônica. E aí eles ouviram, só que eles ouviram com um detalhe, eles ouviram com interesse. Bom, ele tá falando que as profecias se cumpriram, que os profetas se cumpriram, então deixa eu ouvir isso aqui. Eles ouviam com interesse e eles iam lá nas Escrituras e examinavam todos os dias. E essa semana nós temos falado sobre isso, sobre crer, decidir crer, sobre ouvir, sobre realmente abrir a mente, abrir o coração para crer na palavra de Deus. Então é importante nós examinarmos as Escrituras e não taxar algo na nossa mente, na nossa vida. Tem muita gente que taxa a vida com Deus, ou taxa como nós devemos servir a Deus, e fala assim: é assim que tem que ser e pronto, acabou. Não, gente. Quem manda, quem dita, quem fala, quem muda é o Espírito Santo. O que a gente precisa ter é a nossa mente aberta. Os crentes, os judeus em Bereia, não eram crentes, mas se tornaram crentes logo após. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica. Então eles ouviam com interesse e eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo e Silas estavam ensinando era verdade. E aí, como resultado desse interesse, dessa busca, diz a palavra de Deus que muitos creram, muitos judeus creram, e também vários gregos de alta posição, homens ricos e de autoridade ali em Bereia também creram na palavra do Senhor, creram no evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. Como diz a palavra que foram tanto homens quanto mulheres também se renderam. Aí esse grande mover que aconteceu na cidade de Bereia, chegou a notícia disso até Tessalônica. Aí diz a palavra que os judeus de Tessalônica souberam que a pregação de Paulo, da palavra de Deus em Bereia, estava dando resultado, e eles foram lá e criaram um alvoroço, né? Os de Tessalônica foram lá, os que não gostaram de Paulo e Silas, e foram lá e arrumaram um alvoroço, e Paulo teve que fugir. Os irmãos enviaram eles também para o litoral. Até que eles vão ao destino final desse capítulo, que é a cidade de Atenas. Aí Paulo e Silas foram para Atenas porque estavam fugindo de Bereia. Eles não podiam mais voltar por ali, então eles tinham que ir para algum lugar e chegam em Atenas. E eles chegando em Atenas, eles ficam ali, encontram com Timóteo também, e aí diz a palavra de Deus que enquanto Paulo esperava pelos irmãos em Atenas, por Paulo e Silas em Atenas, ele ficou muito indignado ao ver a cidade lotada de ídolos. Ao ver que por toda a cidade de Atenas havia ídolos em todos os lugares. Aí ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga ele começa a debater com os judeus e com os gentios temente a Deus. E ele falava diariamente na praça pública e ele pregava. Paulo não parou de pregar o evangelho, não parou de anunciar o evangelho do Senhor Jesus, e estava ali discutindo com eles acerca da palavra. Diz a palavra aqui que ele debateu com alguns filósofos. Ele também falou ali da ressurreição de Jesus. E eles começaram a perguntar: mas que bobagem é essa? Ressurreição dos mortos? E ele começou a falar assim: que coisa é essa? Que assunto é esse que você está falando? Esse é assunto de deuses estrangeiros? Só que no poder do Espírito, no discernimento do Espírito, Paulo, ele toma a palavra naquela discussão onde ele é colocado contra a parede.
para explicar de que Deus que ele estava falando, o que ele estava falando, que pregação era aquela, que ressurreição era aquela, que Jesus era aquele que ele estava falando. Eles não estavam entendendo muito o que Paulo estava falando. E aí Paulo falou, olha, vou contar para vocês uma coisa então. Eu estava andando aqui pela cidade e eu percebi que vocês são muito religiosos em todos os aspectos. Vocês são pessoas devotas, vocês se preocupam muito com a vida religiosa, a vida com Deus, e vocês acreditam em alguma coisa. Então, assim, eu percebi que vocês são bem, em todos os aspectos, muito religiosos, mas andando pela cidade eu percebi vários altares e eu reparei que tem um altar que tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. Então, pronto, é esse aí o Deus que eu tô pregando aqui pra vocês. Esse altar que vocês ergueram aqui na cidade, pro Deus desconhecido, esse é o Deus de quem eu estou pregando. É sobre ele que eu estou falando. Já que vocês estão falando que eu estou pregando de um Deus estrangeiro, não, eu estou pregando do Deus que tem um altar aqui. Só que eu quero dizer para vocês, esse Deus não é qualquer Deus. Foi ele que fez o mundo, foi ele que fez tudo que há no mundo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele também não é servido por mãos humanas, pois ele não necessita de nada. Ele não precisa de comida, ele não precisa de roupa. Esse Deus que eu estou pregando aqui para vocês, ele criou todas as coisas e ninguém pode dar a ele algo que ele agrade demais, ou que ele precise. Ele não precisa de sacrifícios, ele não precisa de nada, ele não pode ser servido por ninguém. Porque ele que deu a vida a todos, ele é Senhor de tudo. Ele mesmo que dá vida e fôlego e tudo, e supre cada necessidade. Somos nós que precisamos dele. E ele ainda continua pregando para eles, dizendo, olha, de um homem só, ele criou todas as nações. E o propósito era que todas as nações o buscassem. Esse é o propósito, de uma nação só, de um povo só, de um homem só. Ele estabeleceu todas as nações, ele estabeleceu os tempos, ele decidiu de antemão todas as coisas, e o seu propósito era que as nações o buscassem e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. E essas palavras que o apóstolo Paulo fala, as próximas, são as mais maravilhosas que eu encontro nesse texto. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus está em tudo. Nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Se eu respiro é porque eu tenho dentro de mim o fôlego da vida que Deus me deu. Se eu estou respirando oxigênio, é porque Deus fez esse mundo, Deus fez exatamente tudo certinho. Não existe hoje a ciência, a NASA e os cientistas ficam procurando planetas habitáveis no universo, procurando uma forma de salvar a raça humana, porque com toda a poluição, com todo o avanço, com toda a indústria, o planeta Terra está morrendo. Estima-se que daqui a alguns anos não vai existir mais planeta Terra, porque está acabando. Os terremotos vão aumentar, as catástrofes naturais vão aumentar, porque a gente só joga poluição no ar e vai acabando com a camada de ozônio. Então, assim, eles ficam procurando planetas e lugares para que a raça humana possa viver em outro planeta, mas isso é impossível, pois Deus fez o planeta Terra exatamente na nossa medida. Tudo que nós precisamos nós encontramos aqui, e não existe outro lugar. Então nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos descendência dele. Então ele ainda continua pregando e dizendo para eles, não, vocês não podem imaginar que Deus pode ser comparado com um ídolo de ouro, prata, pedra ou projeto de artesãos. Nada se compara a Deus. O que a gente precisa compreender é que nós devemos buscá-lo, nós devemos nos esforçar para conhecê-lo. Nós precisamos de verdade crer e ter interesse em conhecer esse Deus maravilhoso. Te convido a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço. Não há Deus como o Senhor.
Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E que possamos de verdade, Senhor, valorizar tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mãos como concha que medem as águas do mundo.